revolta começou a ganhar as ruas de Paris. Luís XVI chegou a perguntar para o seu ministro: o que está acontecendo? É uma revolta? E ele respondeu: não, senhor, é uma revolução, majestade. Era hora de se retirar para Versalhes. Afinal de contas, a primavera já estava terminando e o verão ia começar. Era uma bela época para se caçar, aproveitar os jardins infinitos, nadar no lago, passear de barco. Era bom colocar as crianças avançantes, era mais seguro ficar na Dojon. Mas mal sabiam eles que o verão que começava seria o mais derradeiro do resto das suas vidas. Mas o que estava acontecendo com a França economicamente nessa época, a ponto de tornar essa situação social tão complicada? A primeira coisa que a gente tem que saber: a França passava por uma grave crise econômica, e essa grave crise econômica tinha a ver com a vocação econômica da França, que era um país de base agrícola, unicamente agrícola, com uma indústria têxtil bem nascente, uma indústria de alimentos bem nascente, que não estava conseguindo se alavancar. Toda a matéria-prima da indústria até o final do século XIX, ela tem a base agrícola. A França estava no século XVIII, tinha perdido o Canadá na Guerra dos 7 Anos, né? Tinha recém perdido o Canadá, que era uma fornecedora de matéria-prima bem importante para ela, e estava passando por uma crise climática que tinha a ver com secas e inundações intercaladamente desde o final do século XVII. Então, com isso, as plantações francesas estavam sofrendo muito. O pessoal do campo, 80% da população francesa vivia no campo. Tá, gente? Esse pessoal do campo começou a tentar sair do campo para se libertar daquela situação, ir para a cidade, que causava um caos na cidade. Aumentou muito o êxodo rural, aumentava o preço dos alimentos, aumentava os aluguéis, aumentava a marginalidade, aumentava o comércio informal. Então isso tudo causava cada vez mais problema. No próprio campo existiam revoltas de servos de gleba, que ainda existia servidão de gleba, e ainda existiam costumes feudais contra o senhor. Então começa uma espécie de nova jaquerie, né? nova sublevação camponesa contra os senhores no campo. Então o caos se dava na cidade e se dava no campo, e todos os impostos caíam sobre o terceiro estado. Então toda a esperança do rei era do Estado, porque o rei era completamente alienado. Toda a esperança do Estado era se recuperar através da opressão fiscal do terceiro estado, né? Eles faziam uma lógica meio burra, assim, mas que existe na história da humanidade 1000 vezes. Está em crise o Estado, tu tenta aumentar a arrecadação fiscal aumentando os impostos. O rei começou a contratar um ministro da economia depois do outro para resolver isso, e todos diziam que pode aumentar a arrecadação fiscal aumentando de fato a arrecadação fiscal, não aumentando os impostos, estendendo a arrecadação fiscal a todos, né? Aqui a gente tem uma imagem, gosto muito de trabalhar em imagem como discurso. Nas provas de Enem vestibular costumam cair as imagens como discurso, e no caso da França se usa muito, porque a imprensa francesa ela é muito explícita através das suas caricaturas, das suas críticas sociais, pelas imagens, né? Haja vista o Charlie Hebdo, né, que é um jornal até hoje que vive de caricatura dentro da França. A gente tem aqui claramente dois membros do terceiro estado tentando matar uma quimera, o monstro da arrecadação fiscal, né? A gente tem um da cidade e um do campo, é bem claro isso, um burguês e o povo, no caso aqui, né? Tentando acabar com a opressão da arrecadação fiscal. Obviamente, essa crise econômica francesa, ela vai aparecer a partir das revoltas. E muita gente diz assim: mas como é que o rei não se dava conta? O rei não se dava conta. A nobreza cortesã vivia em Versalhes a maioria do tempo, era mais de 300 quartos ocupados pela nobreza cortesã, eu já falei isso para vocês. E o rei, toda a vida que estava um pouquinho ali de agitação em Paris, Versalhes fica a 28 quilômetros de Paris.
e é uma cidade bem pequena. Ele ia para Versalhes, que era basicamente o que tinha em Versalhes, a grande cabana de caça deles, né, transformada em palácio pelo Luís XIV, e algumas instituições do próprio Estado em volta ali da propriedade real. Então lá ele ficava mais ou menos protegido dessa situação toda. Cada vez mais oprimido pela situação econômica, mais encurralado, chega uma hora que ele se dá conta, né? Diz que ele olhou reza a lenda, que ele olha pela janela das Tuilerias, numa ocasião em Paris, e pergunta para o ministro o que está acontecendo, é uma revolta? E o ministro diz, não, majestade, isso é uma revolução. Né? Qual é a diferença de revolta e revolução? A revolta é uma agitação, a revolução é uma mudança, não haveria como voltar atrás daquela situação. Então, ele começa a se sentir cada vez mais oprimido e ficar entre a cruz e a machadinha, como a gente diz. Ou ele aumentava os impostos, estendia os impostos a todas as classes sociais, ou ele seguia o baile vendo o que ia dar, né? Só que ele tinha um problema, gente, não era assim. Ele podia aumentar os impostos, como os ministros da economia, um atrás do outro, falavam isso para eles, né? Diziam para ele, ou ele aumentar por ele mesmo. Ele estava acima. A Assembleia dos Estados Gerais que existia na época, existiam 2 assembleias que ele consultava, os notáveis, que era o primeiro e o segundo estado, né? Que ele consultava, assim, posso fazer um baile, posso reformar a praça, o que vocês acham da gente fazer isso? Que era com quem ele falava, papinho informal. E a Assembleia dos Estados Gerais, que existia desde a Guerra dos 100 Anos, que não era convocada desde os idos de 1680, então, desde o Luís XIV, ele podia convocar essas assembleias para perguntar o que fazer, se aconselhar politicamente. Desculpa. Se aconselhar politicamente. Mas ele ficava sem saber o que fazer, né? A Assembleia dos Estados Gerais, gente, existia, foi muito discutida, a participação dela era de petição, ela podia se reunir para pedir alguma coisa para o rei, ela não podia ordenar nada, e o rei tinha o poder de aceitar ou não, fazer um ato de supremacia sobre essa Assembleia e dizer, eu não aceito a petição de vocês ou aceito a petição de vocês. Mas o rei também podia convocar essa Assembleia para se aconselhar politicamente, coisa que ele nunca tinha feito, nenhum antecessor, ou seja, última vez lá no Luís XIV, para bobagem. O problema da Assembleia dos Estados Gerais é que mesmo que ela fosse convocada, o primeiro e o segundo estado sempre tinham vantagem, porque a votação era por estado e não por membro do estado. O terceiro estado era mais de 90% da população, mas ele tinha direito a um voto, enquanto que o primeiro estado, que era 1% da população e o outro era 2%, não tinham direito a um voto cada um. Então, o terceiro estado, uma das coisas, das reivindicações nas ruas, das passeatas de revolta, era aumentar a votação, aumentar a participação do terceiro estado na votação, aumentar o poder do terceiro estado na votação, já que eles eram maioria. O rei, meio oprimido por essa situação, sem saber o que fazer, ele resolve se aconselhar com os notáveis. E os notáveis, então, vão dar o seguinte conselho para o rei. Olha, eu acho que tu não pode impor a extensão de impostos a todos e nem pode impor a não extensão de impostos a todos. Tu tem que fazer o que a lei monárquica diz. Tu tem que convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E o rei olha para eles e diz, convocar a Assembleia dos Estados Gerais? Isso foi uma pergunta da URGS que eu faço para vocês no final dessa segunda aula, para a gente discutir depois num terceiro vídeo, né? E entre o segundo vídeo e o terceiro vídeo a gente vai ter uma discussão em aula, então. Por que o primeiro e o segundo estado aconselham o rei a convocar os Estados Gerais? Por que eles fazem isso? Eles poderiam ter aconselhado o rei a não fazer nada. Por que o rei se aconselhou com os notáveis? O que levou o rei a se aconselhar com os notáveis? Por que ele também não tomou uma atitude real, aconselhado pelos seus ministros? Ou o que levou ele a convocar os notáveis antes de convocar a Assembleia dos Estados Gerais? Fica essa pergunta para a próxima aula e a gente então vai conversar sobre isso, tá bom? Tchau!